Fala galera, beleza? Aqui fala o professor Telmo. Estamos aqui para falar sobre ano-luz e também vamos resolver uma questãozinha da Unicamp 2019. Você sabe o que significa ano-luz? Então vem comigo, vem comigo. Se você não sabe, você vai saber agora. Ano-luz, galera, é uma unidade usada na astronomia e apesar do nome falar ano, não está medindo o tempo, em si comprimento. Então, o que significa ano-luz, então, professor? Ano-luz, gente, é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. E como que se mede isso? Olha só, vou ensinar para você agora. Repare que é o seguinte, como que a gente mede distância? A gente multiplica a velocidade pelo tempo, não é isso? Essa é igual a velocidade vezes o tempo. Só que aqui, gente, vamos usar a mesma coisa que a velocidade média. A velocidade média na ΔS sobre ΔT, só que a velocidade da luz, gente, ela é constante. Ou seja, ela vale 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, não existe, segundo o postulado de Einstein, não existe velocidade maior do que a luz. E ela é constante no vácuo. Então, se a gente quer calcular a distância de um ano-luz, a gente tem que multiplicar a velocidade da luz pelo tempo de um ano. Então, como que faz esse cálculo? Primeiro, a gente tem que saber quanto que vale um ano. Um ano, gente, tem 365 dias. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Então, quando eu multiplico esse 365 por 24, por 60 e por 60 novamente, a gente tem o quê? O tempo dado em segundos, que equivale a 31.536.000 segundos. Que, como ser um número muito grande, a gente bota em notação científica, que vai dar aproximadamente 3,15 vezes 10 elevado à sétima segundos. Então, um ano transformado em segundos, a gente tem o valor dele aqui, 3,15 vezes 10 à sétima. Beleza? Então, agora vamos fazer o produto. Quem é o produto? A velocidade da luz pelo tempo de um ano. Quando eu faço isso, então um ano-luz vai ser 3 vezes 10 à oitava vezes 3,15 vezes 10 à sétima. Quanto que vai dar isso daqui, gente? Fazendo aí os cálculos, vamos achar 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Uau! Essa é a distância de um ano-luz. Beleza? Então, para não ter que falar esse nome, 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros, a gente chega simplesmente e diz um ano-luz. Ok, galera? Então vamos lá, vamos resolver uma questãozinha então da Unicamp 2019, primeira fase. E ela fala o seguinte, ó, o físico inglês Stephen Hawking, 1942-2018, além de suas contribuições importantes para a cosmologia, a física teórica e sobre a origem do universo, nos últimos anos de sua vida, passou a sugerir estratégias para salvar a raça humana de uma possível extinção. Entre elas, a mudança para outro planeta. Em abril de 2018, uma empresa americana, em colaboração com a NASA, lançou um satélite que analisará cerca de 20.000 planetas fora do sistema solar. Esses planetas orbitam estrelas situadas menos de 300 anos-luz da Terra, sendo que um ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Considere o ônibus espacial atual que viaja a uma velocidade média de 2 vezes 10 elevado a 4 km por segundo. O tempo que esse ônibus levaria para chegar a um planeta a uma distância de 100 anos-luz é igual a... Aí ele deu os dados aqui da velocidade da luz, né? 3 vezes 10 oitava. E a resposta está tudo em anos, olha só. Quantos anos um ônibus espacial levaria para chegar a esse outro planeta que está a 100 anos-luz, galera? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, você está reparando que a velocidade aqui, ó, ela está em metro por segundo, a velocidade da luz, né? E a outra velocidade aqui, 2 vezes 10, está em quilômetro por segundo. Então, você tem que saber transformar.
Então, 2 vezes 10 elevado a 4 km por segundo é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 7 metro por segundo. Joia? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer essa transformação. Depois, a gente já sabe que a distância é multiplicar de um ano-luz, é multiplicar a velocidade da luz pelo tempo. Então, o tempo é 100 anos, não é isso? E a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Então, essa aqui é a distância, que a gente já viu ali. Agora, para calcular o tempo da nave para chegar nesse outro planeta que está 100 anos-luz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir a distância, que eu já sei aqui em cima, pela velocidade da nave, certo? Então, se eu pegar 100 anos-luz, certo? Vezes 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e dividir pela velocidade que a gente calculou ali em cima, que é 2 vezes 10 elevado a sétima. Repare o seguinte, pessoal. Por que eu não transformei 100 anos-luz logo em metro? Porque, galera, a resposta aqui ó, já está, olha só, a resposta está em anos. Então, se eu transformasse esses anos aqui, não ia bater com a resposta. Repare que eu deixei já no esquema. Por quê? Eu vou cortar a velocidade metro por segundo aqui com essa daqui, ó. E só vai sobrar que unidade? Anos. Então, basta eu dividir agora. Eu pego 3, né? Vou multiplicar por 100, vai dar 300, vou dividir por 2, certo? Quando eu faço isso, dá 150. E esse daqui, ó, 10 elevado a oitava, eu vou subtrair de 10 elevado a 7, vai ficar 10 elevado a 1. Logo, nós vamos ter aqui 1.500 anos. Logo, a resposta aí é a letra D. Caraca, velho, quem vai viver 1.500 anos para poder chegar nesse outro planeta? Tá louco, tio. Então, galera, foi isso daí, uma questãozinha, nós falamos sobre ano-luz. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Fala aí pro seu amigo, ó, vai lá, aprende aqui o que é ano-luz, se você está interessado em aprender um pouco mais de física. Beleza? Bons estudos. Até a próxima. Valeu!